Meu nome é João Gabriel Gomes Ferreira, eu tenho 11 anos, sou da Escola Geraldo Júnior, estou representando o 6º ano C e aqui eu sou de Senador Pompeu, essa cidade linda e maravilhosa. E hoje estou aqui para falar sobre o livro chamado O Caso da Borboleta Tíria. Vocês podem ver aqui a capa do livro. Então, eu vou fazer um pequeno resumo de tudo que aconteceu no livro. Vou falar um pouco sobre os personagens, minha parte favorita. E, por favor, me desculpem pelas minhas gaguejadas, o barulho de fundo. Eu vou fazer o meu melhor para esse vídeo ficar show de bola. Então vamos lá. A história começa no bosque, lá no fundo da floresta, em que uma jitiranoboia, ela estava apreciando a paisagem até que ela encontrou uma crisálida, né? Uma crisálida que poucos aos poucos foi se rompendo, até que de lá lentamente foi saindo uma borboleta que deu-se o nome de Atíria. Essa borboletinha, já que esperou tanto para poder sair daquele casulo e poder voar, ela tentou pegar o voo, mas infelizmente foi inútil porque ela ainda estava úmida, molhada. Tudo bem. Dona Jitirana, ela chegou perto da borboleta e falou: minha querida, espere um pouco, em faixa de 2 ou 3 horas suas asas já estarão secas e você poderá voar. Como dito, a Tíria ficou esperando lá, conversando um pouco com Dona Jitirana. E uma coisa que eu quero contar para vocês é que no começo é dito que aquela crisálida não tinha perto, não tinha nem pai nem uma mãe. Então digamos que a Tíria era uma órfã, literalmente. Depois das 3 horas, como foi ditado a Jitirana, ela, a borboleta, decidiu pegar o voo, mas ela voou um pouco, novamente não conseguiu. Dona Jitirana percebeu que a borboletinha, a Tíria, não conseguia voar por muito tempo. As asas dela eram defeituosas. Então, assim, Dona Jitirana resolveu de que iria adotar a Tíria. Então, depois de um tempo, a Tíria já tinha crescido um pouco, já estava na floresta, morava com Dona Jitirana e todo dia trazia um pouco de néctar para a Dona Jitirana. Um dia, a borboletinha estava fazendo uma caminhada até que ela encontrou um louva-a-Deus, um dos melhores amigos de Dona Jitirana. Mas assim, não podemos dizer que foi um encontro amigável. Até que louva-a-Deus era um cara bem brincalhão que adorava pregar peça. Então, como sempre, com aquelas garras enormes do louva-a-Deus, ele foi pegar uma peça na borboletinha, a borboletinha pobrezinha que ficou tão pálida de medo. Aí louva-a-Deus se explicar que ele era amigo de Dona Jitirana, que ele só estava pregando uma pequena peça em Atíria. Estava no caso do rei, o rei tinha recentemente perdido sua esposa, que se chamava Helicônia. Papiro e Calico, como 2 detetives, foram entrar no caso. Um dia, nesse mesmo local que Helicônia foi encontrada morta, foi o Papilo, ele encontrou um tipo de substância podre que pode ser a causadora da morte de Dona Helicônia, mas Cálido sempre ficou com a mesma pergunta em mente: quem fez Dona Helicônia cheirar aquela substância tóxica? É uma pergunta que ainda não podem saber. Passou-se o tempo depois dessa conversa e investigação. O príncipe Grilo, ele foi dar um passeio e então encontrou a nossa borboletinha, a Tíria. Conversaram um pouco, então já tinha ficado tarde, a borboletinha tinha que voltar para casa. Dito e feito, a borboletinha foi para casa se despediu. No outro dia, a borboletinha tinha ouvido falar num
arbusto cheio de framboesas. Ela foi no meio da floresta e de tanto ela se concentrar em comer as framboesas, ela acabou que se perdeu na floresta. Depois que ela já tinha comido muito, ela escutou um barulho vindo de trás de uma árvore. Esse barulho era o arlequim do mato, era um inseto carnívoro, digamos. Então, Borboletinha, com medo, teve que se retirar. Com sorte, conseguiu escapar do arlequim do mato. Pois bem, ela disse, tem como isso ficar pior? Agora só falta aparecer o touro voador, que é um besouro enorme com chifres pontiagudos. Dito e acontecido. Lá veio de trás de uma árvore um grande e feroz besouro. Borboletinha, a Tíria, quase levava um susto, mas rapidamente ela se escondeu em uma árvore cujas folhas tinham características iguais, literalmente, com suas asas. Borboletinha conseguiu escapar. Uma coisa ainda estava em mente, Borboletinha estava perdida. Tudo bem, Borboletinha passou um tempo ela procurando o caminho de volta. Ela estava distraída olhando para os lados e bateu em alguma coisa que fez ela derrapar. Borboletinha se agarrou nesse tronco e não soltou. Mas, para surpresa dela, logo perto desse tronco tinha um pai e uma criança que também estavam interessados no tronco. Borboletinha pensou o pior, mas por sorte, quando o pai e o menino pegaram o tronco e viram a borboletinha, o pai rapidamente disse para o filho: olha, ela está com as asas molhadas, coloque ela em um lugar com sol para as asas poderem secar. O filho dele colocou a borboletinha em um lugar com a luz do sol para ela poder secar. Ela tentou agradecer, mas infelizmente nós humanos não entendemos a língua de borboletes, então não pôde entender, mas mesmo assim ela agradeceu a gente. Elas foram numa fazenda com muito milho, uma plantação gigante, enorme, mal dava para ver o celeiro e a casa, que no caso o celeiro e a casa eram do pai e do filho que tinham acabado de salvá-la. Até que Borboletinha, enquanto estava sentado perto do milho, ela ouviu um barulho agudo e abafado. Quando menos esperava, olhou para o céu e uma grande nuvem negra, gafanhotos. Eles iriam devastar a plantação. Infelizmente, o fazendeiro não poderia fazer nada, mas Borboletinha, inteligente, teve uma ideia. A Tíria se locomoveu rápido para o chefe dos gafanhotos e falou uma coisa que ela tinha inventado, que nesse terreno havia um minério chamado rutênio, que, claro, não existe na nossa vida, ela inventou naquele momento. E ela disse que esse minério, toda vez que um inseto come aquilo, esse inseto vai morrer com muita azia, porque esse minério faz mal aos insetos. O gafanhoto, sem pensar nem mais nem menos, para poupar suas vidas e seus capangas, saíram de lá. E assim, Borboletinha agradeceu, entre aspas, mais uma vez o fazendeiro. Depois de um tempo, Borboletinha foi para uma cidade no mesmo caminho da floresta. Por azar, um indivíduo, cabelo vermelho e sardas, capturou-a com a rede. Borboletinha viu que ele já estava pegando algo para abatê-la, porque ela seria colocada em uma exposição, coisa do tipo. Pensando no pior, Borboletinha se desesperou. Mas por sorte, outra borboletinha, pousou na mão do indivíduo, fazendo que ele soltasse a rede. Borboletinha conseguisse voar para longe. Borboletinha voou mais do que ela conseguia e foi parar em um graveto. Nesse graveto, Borboletinha ouviu uma conversa entre duas borboletas e um mosquito. Uma borboleta, ela se achava a melhor e dizia que ela era a mais útil de todas. Ela dizia que onde ela chegava, as pessoas olhavam para ela agradava os olhos das pessoas. Então, ela humilhou o mosquito. E o mosquito disse: eu também tenho uma função. Eu não sei, mas depois os cientistas podem, por exemplo, com minhas cinzas vão poder fazer um remédio. A outra borboleta convencida achou graça. E a colega da borboleta, a convencida,
disse que não teria tempo para discutir quem é o melhor ou o pior e teve que ir num orfanato lá perto. Tinha um garotinho que tinha um problema, uma doença, e toda vez que passava lá agradava os olhos daquela criança. Borboletinha atire a borboletinha. Intrigada com a conversa, ficou lá pensando no galho, até que esse galho se desprendeu e começou a falar. Graveto falante seria um bicho-pau. Borboletinha falou que teria que ir para a floresta central, que seria o lar dela. Por que pareça, o bicho-pau também iria lá. Então pegaram carona e foram. E o bicho-pau contou uma notícia que uma nova borboleta linda que veio lá da Inglaterra, o nome dela era Vanessa, ela era muito convencida. Então o bicho-pau falou isso pra Atira, e a Atira ficou intrigada, mas feliz também pelo rei ter outra esposa, tirar a dor no peito dele ter perdido a Harry Potter. Chegando lá, a dona de Tirama já estava muito assustada, muito preocupada, que fazia dias que a borboletinha não ia para lá, até que ela voltou e foi muita diversão. E não demorou muito, Dona Vanessa também com o mesmo líquido foi assassinada. O rei, muito preocupado com tudo que está acontecendo, ele pensou, não vou deixar todos preocupados como eu estou. Ele resolveu ter uma ideia de construir um parque. Ele contratou mais de 95 besouros construtores para fazer o parque. Calígula estava na sua corrida matinal. Ele, em uma dessas caminhadas, ele encontrou uma conversa de uma voz fina de mulher e uma voz grossa de homem. Desconfiado e com medo, não contou para o príncipe. Príncipe ou rei só deu a volta e voltou preocupado. Lá no parque todo mundo estava se divertindo, menos Calígula. Ele estava preocupado com o que podia acontecer. Ele poderia simplesmente olhar para trás e depois, quando olhava de volta, ver seus amigos mortos. Depois desse tempo, Calígula foi chamado pela abelha rainha na colmeia. Uma coisa terrível estava acontecendo. Calígula não sabia o que era tal coisa terrível, mas teve que ir para cumprir seu papel de deter. Calígula, chegando lá, foi recebido bem-vindo pela rainha abelha, e ela explicou que na noite passada 95 de suas larvas ou filhas teriam morrido, estranguladas ou mortas mesmo. Calígula foi investigar a área até que escutou uma conversa estranha de duas borboletas que se infiltraram no local disfarçadas de abelhas. Rápida abordagem, Calígula foi e abordou os dois. Eles explicaram que matavam as larvas para conseguir o mel. Então, a dona rainha agradeceu Calígula e as duas borboletas tiveram pena de morte. No outro dia, a Tiri, ela iria para o hospital, que ela estava levando muitos pedaços, alface, para levar para o hospital para as criancinhas. Ela foi lá e passou muito tarde, muito. Ela no caminho, ela sentiu uma fadiga, um cansaço e se sentou debaixo de uma árvore. Mal sabia ela que em cima desta árvore, dois pares de olhos esbugalhados e assustadores de uma coruja estavam a observar. Chamava ela para dentro do ninho para se esconder. Borboletinha, sem nenhuma opção, se escondeu. Ela pensou em passar o dia lá, até amanhecer, mas não pôde porque Dona Tirana, sua mãe, poderia ficar assustada, preocupada. Então ela passou um tempo e aqueles dois pares de olhos esbugalhados e assustadores teriam passado. Depois de tudo isso, a Tíria foi voltando para casa e encontrou sua colega Papilo, que é claro, como vocês viram no começo, a Tíria encontrou o Papilo, que também estava dando uma ronda por lá, que ele também estava preocupado em questão da borboletinha ser a próxima, porque o rei, ele tinha uma aproximação com a borboletinha. Calígula, no meio da estrada, para que ele ia levar ela para casa, as duas iriam para casa, porque a Papilo iria levar a Tíria para casa. Aí, no meio do caminho, Pilo ficou muito cansado, se sentiu mal e desmaiou. E já tinha começado a chover, literalmente, já estava respingando.
Então, perto de lá, a Tíria encontrou uma gruta, uma caverninha, um buraco no chão, que parecia ser seguro. E lá, Papilo se acordou e tudo isso não passou de uma armação. Lá, Papilo explicou que ela foi a culpada da morte de Dona Helicônia. E então, nessa mesma gruta, as pedras fecharam e tudo foi planejado pela Papilo. Então, ela disse para a borboletinha que escolhesse a morte dela. Elas passaram por muitas salas com plantas carnívoras, aranhas, e uma delas a borboletinha sentiu mais medo, que era a sala da tarântula de fogo. Então, Papilo viu a pavor de Atíria e ela já ficou em mente do que seria a morte dela. No fundo, aquela voz grossa que Caligo escutou era de um inseto que se chamava o esqueleto vivo, que assim existe na vida real, e também chefe de Papilo que comandou. O plano dele era dominar a floresta e eles estavam matando todo mundo próximo do rei e depois começar a colonização. Depois disso, lá em cima se escutava os gritos de desespero da borboletinha, que ela já tinha sido jogada na jaula e fechada onde estava a tarântula de fogo. Tudo bem, eles não demoraram muito, já chamaram um exército de besouros armadeiros e muitas formigas para tentar tirá-lo de lá. Lá tiraram, encontraram Papilo e ela explicou tudo e se renderam. O rei, ele lutou com o esqueleto vivo, o besouro, o inseto, porque o plano do esqueleto vivo era matar o rei. Então, mesmo naquela situação, ele tentou matar, mas o rei, num golpe de misericórdia, acertou ele em cheio. Ele, sabendo que iria já morrer, o esqueleto decidiu que ele não morreria pelos braços de ninguém, muito menos pelos braços do rei. Então ele se matou. Depois de toda essa confusão, acabou que o reino dos insetos ficou todo feliz, ficou calmo. Depois de tudo isso que aconteceu, o rei e a Tíria se casaram e final feliz. Agora eu vou falar um pouco, e a história é muito boa. A história é uma história que eu recomendo você ler. E a minha parte preferida da história foi claro, a parte em que tudo se resolve. E, cara, é uma história incrível, genial. Um beijo, tchau!